Bom, eu quero usar aqui esses 20 minutinhos nossos para a gente fazer um bate-papo sobre o case da Smart Fit. Se ficar ruim o áudio para alguém, por favor, me avisem, tá? Mas eu vou compartilhar um pouco aqui e a gente tem o dia inteiro para conversar no nosso stand ali da Fortinet, tá? Quem aqui conhece a Smart Fit ou Biorritmo? Ou melhor, quem aqui pratica atividades na Smart Fit ou Biorritmo? Perfeito. Busquei no site institucional deles e encontrei uma frase muito interessante. Isso está no site deles mesmo, né? Que é saúde, bem-estar, tecnologia. A pergunta é assim, como que a gente consegue juntar essas três palavras na mesma frase? Eu fiquei bem surpreso com isso e fui entender mais a fundo dentro do case, né? Só para a gente ter uma ideia do que é a Smart Fit hoje, Smart Fit e Biorritmo, né? Fazem parte do mesmo grupo. A gente está falando de mais de 1.500 unidades, presente em 15 países da América Latina, com mais de 5 milhões de alunos, para a gente ter uma ideia da proporção do negócio, né? E aí eu vou colocar um depoimento aqui de 30 segundinhos do nosso cliente, Walter Sobral, que participou do nosso podcast. A gente tem estudos Vocês escutam? Eu não de escuto. utilização dos equipamentos para a gente ver o melhor fluxo das pessoas dentro da academia. Já estão utilizando mais? Por exemplo, quando a gente tem lá um grupo de esteiras, né? Quando está em horário de pico, todas estão utilizadas. Quando não está em horário de pico, as pessoas vão... Aquelas preferidas. Vão nas mesmas, né? E você vai depreciando um equipamento, gerando manutenção num equipamento, e enquanto outro está novinho, né? E a gente vende esses equipamentos depois do tempo dele de depreciação, né? Então você tem que equilibrar isso. Então a gente tem que saber qual que está sendo mais utilizado. Então a gente coloca sensores, a gente recebe essa informação. A gente tem elementos também que a gente controla por imagem, né? Para saber a aderência em determinadas aulas de ginástica, se tem a ver com a modalidade que a gente está dando, se tem a ver com o professor que está dando para poder dar, talvez fazer uma reciclagem ou... Então, assim, a gente é movido por dados, todas as coisas que a gente faz é movido por dados e esses dados são capturados através de tecnologia. Então, pessoal, agora acho que começa a ficar mais claro, né? Como é que a gente junta a tecnologia com segurança da informação e com bem-estar, né? Quando a gente fala de uma academia, né? A gente pensar a academia da nossa região, do nosso bairro, é muito fácil o dono da academia monitorar qual equipamento está sendo mais utilizado, qual está sendo menos utilizado. Agora, quando a gente coloca isso numa escala de 1.500 academias, inevitavelmente a Smart Fit precisa de tecnologia para manter esse monitoramento e essa qualidade de entrega, né? E com isso surgiu alguns desafios, né? A necessidade de padronização, a automação de todo esse ambiente e a visibilidade. Padronização. Como é que a gente mantém um baseline de conectividade e segurança da informação em 1.500 academias distribuídas em mais de 10 países na América Latina, né? Esse foi um dos principais desafios. Automação. Muitas vezes, né, como a gente fala da Smart Fit, é uma empresa que cresceu ali 1.200%. O nosso time de segurança da informação, nosso time de conectividade, ele consegue crescer 1.200% também? Eu poderia apostar que não, com base no que eu conheço dos clientes que a gente atende. Então, eles precisavam ali manter a agilidade do negócio com um custo operacional baixo. E por último, a visibilidade. Novamente, né, a gente está numa distância, ali o time de operação não está local ali na academia, né, no caso o time da Smart Fit, né, não está presencial nas academias, então como que a gente monitora tudo aquilo de IoT? E aí a pergunta, né, quantos IoTs existem num ambiente como a academia da Smart Fit? Esteiras, ar-condicionado, televisões, totens, catraca. Então, a experiência do cliente da Smart Fit, ela é conectada à tecnologia desde a aquisição do plano pelo celular, o reconhecimento facial, a passagem na catraca, o uso da esteira, o uso do ar-condicionado, até mesmo a playlist das salas de aula. Então, é uma academia que é totalmente conectada e isso gera ali, claro, uma dependência muito grande de conectividade e segurança da informação. E como que a Fortinet
conseguiu apoiar essas demandas, né? Primeiro ponto, padronização. A gente implementou um SD-WAN seguro, que fez com que as unidades fossem conectadas em alta disponibilidade, não somente disponibilidade, mas principalmente experiência do usuário, né? Quando a gente fala de SD-WAN hoje, a gente olha para a seção da aplicação e qual a experiência que o usuário tem naquela conexão. Então, muitas vezes, uma aplicação ela pode escolher um caminho porque ela tem uma latência menor, ou pode escolher outro caminho porque ela tem uma perda de pacotes menor. Isso vai de acordo com a aplicação que o usuário está utilizando, ou seja, não é só disponibilidade, né? Disponibilidade é o básico, né? A experiência do usuário que é o que realmente importa. Só padronizar não é suficiente, então nós colocamos também uma central de gerenciamento centralizada, porque imagina colocar isso em escala, manter o baseline de segurança da informação em 1.500 unidades, totalmente pulverizadas. A gente precisa ter uma gerência centralizada para manter a consistência das regras. Uma coisa que eu falo muito com os clientes no dia a dia, não importa o quão especialista seja o nosso time de tecnologia, quando você coloca eles para repetir uma operação, fazer uma tarefa repetitiva, ao longo do tempo, erros humanos vão acontecer. Isso é estatístico, não é julgando a capacidade e a especialidade de cada time. Estatisticamente, nós, como seres humanos, erramos quando estamos realizando uma atividade repetitiva, né? Então, hoje em dia, a Smart Fit ela tem uma gestão centralizada, com workflow de aprovação de mudanças. Tudo isso, através do Fort Manager, eles conseguem manter um baseline de configuração em todas as academias de forma adequada, tá? Visibilidade, lembrando da questão dos IoTs, né? Uma academia que possui ou um IoT para ar-condicionado, para esteira, para televisão, para catraca, certamente ela tem mais IoT do que desktop corporativo, do que laptop corporativo. A gente precisa gerenciar esses devices, né, que muitas vezes não tem ali uma segurança embarcada, como uma autenticação por usuário e senha, então eu tenho que segmentar ele da rede dos alunos, da rede do corporativo. Então a nossa solução com o FortiSwitch, a gente estende a segurança do firewall até a ponta, até o cabo de rede mesmo, né? E aí, de forma nativa, a gente consegue separar cada device na sua respectiva rede, na sua respectiva VLAN, sem que a gente tenha que adicionar uma solução de NAC, por exemplo. Isso já está embarcado na nossa arquitetura. Então, a gente consegue segmentar todo esse ambiente e entregar visibilidade e segurança ali para a academia. E tudo isso, é claro, né, voltando ao ponto de gestão centralizada, tudo gerenciado através do FortiGate. Com o FortiManager, a gente tem visibilidade do que cada IoT está trafegando e através da VLAN correta, né, e qual porta ele está conectado. Como resultado, pessoal, números gerais que vocês podem consultar no case também, que eu vou passar o link no final da apresentação, assim como o link do podcast, né? Uma redução de 50% no custo com links, ou seja, a Smart Fit hoje ela não depende mais de link MPLS. Ela pode usar MPLS se ela desejar, mas não existe mais essa dependência. Normalmente hoje eles utilizam links dedicados ou links ADSLs, né? Fazendo ali o overlay em cima do nosso SD-WAN. Redução de 90% no uso da equipe de TI para tarefas operacionais. Lembra, né? A empresa cresce 1.200%. Eu acredito que vocês, como gestores, não conseguem crescer o time de vocês 1.200% junto com a empresa. Então, muitas vezes a gente tem que fazer mais com menos. Aqui a gente conseguiu reduzir o trabalho operacional, consequentemente gerando uma economia ali no custo de operação. E uma redução significativa no tempo de abertura de novas localidades. Isso aqui é muito comum quando a gente fala de empresas que possuem unidades pulverizadas geograficamente, né? Muitas vezes vocês se encontram em uma cidade que não tem uma entrega de link ali MPLS rápido, não tem uma entrega de link da operadora que vocês estão habituados e muitas vezes tem que utilizar uma operadora local. E numa abertura de um negócio, seja varejo, bem-estar, serviços, pode atrasar tudo, né? Pode atrasar o arquiteto, o engenheiro, mas nós como tecnologias nós nunca podemos atrasar, né? Então a gente aqui conseguiu
eliminar esse gap através do SD-WAN e entregar uma unidade muito mais rápido. Lembrando que com o Forte Manager também, da forma como a gente implementou, a gente consegue utilizar um artifício do Forte Deploy, que é uma funcionalidade que um analista chega na filial, conecta o equipamento na rede, esse equipamento entra em contato com a nossa nuvem, se conecta ao Forte Manager da SmartFit e puxa toda a configuração de Next Generation Fire e Switch. Ou seja, sem a necessidade de um especialista na ponta, a gente consegue fazer o deploy da unidade em questão de minutos. Isso é muito rápido. Claro, uma vez com os templates todos desenhados e prontos, né? Essa tarefa de abertura, de configuração de uma nova localidade, ela acontece muito rápida, tá? E olhando para o futuro, pessoal, é um caminho muito natural para os clientes da Fortinet, né? A maioria inicia ali com o Next Generation Firewall, começa a estender essa segurança até a ponta, até o acesso, né? Tornando o acesso seguro com Switch e Access Point. Em paralelo também se trabalha ali a questão de SD-WAN para alta disponibilidade de acesso e depois, consequentemente, adota o SASE para levar uma experiência melhor para o usuário híbrido, né? Ou usuário que trabalha remoto. E aí a gente acaba entregando ali o que a gente chama de Universal ZTNA, né? Que é implementar o conceito de ZTNA ponta a ponta, tanto para o usuário que está dentro do ambiente quanto para o usuário que está remoto, tá? Quando a gente fala de SaaS, é importante lembrar também que a gente tem uma presença global de data centers próprios ou em colocation, né, com parceiros. E um pouco do porquê a Fortinet foi a escolha da SmartFit, né, do nosso amigo Walter Sobral, que infelizmente não pôde estar presente hoje, porque ele não está no Brasil, mas nós temos uma parceria de longa data, né, de longo prazo. A Fortinet hoje ela está listada entre as empresas de maior confiabilidade, né, no ranking da Forbes. Nós temos uma presença de suporte global, inclusive com atendimento de TAC no Brasil. O nosso escritório do TAC fica em Uberlândia. Eu acho isso muito importante porque no meio de uma situação, de um problema, de uma necessidade de apoio, eu entendo que o inglês não é barreira para a grande maioria dos profissionais, né? Mas é muito mais confortável quando a gente consegue explicar o nosso cenário, explicar o nosso problema em português. Sem contar que um TAC no Brasil, ele conhece o nosso dia a dia e conhece o dia a dia das nossas empresas, assim como a SmartFit, né? E também estamos listados nos quadrantes do Gartner como Hybrid Mesh Firewall, SD-WAN, acesso wireless e cabeado, plataformas de SASE e SSE. Aqui os produtos que, inclusive, as soluções que foram implementadas na SmartFit, né, que é o Next Generation Firewall, SD-WAN e acesso seguro, nós estamos listados ali no quadrante do Gartner também, tá? Lembrando que a Fortinet ela é uma empresa que atua em 3 grandes verticais, né? O acesso seguro, que é basicamente o que a gente implementou nesse case, a parte Unified SASE e Secure Operations, né? O que a gente chama de SecOps, que é o que nós temos trabalhado hoje com a SmartFit, né? Olhar para a arquitetura de CIEM, olhar para a arquitetura de SOAR, conectar os processos de segurança da informação a uma automação baseada em SOAR. E quando eu falo automação, eu estou indo muito além do firewall, né? Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, a SmartFit é a maior contratante de profissionais de educação física no mundo. Não é Brasil, não é América Latina, é no mundo. Agora imagina como é que a gente faz o processo de contratação e desligamento de cada profissional. Quantos acessos precisam ser adicionados e removidos das bases de credenciais, né? Então o nosso caminho agora, o nosso futuro, é conectar essa automação aos processos de negócio da SmartFit também e apoiá-los no curto prazo, né? Só um ponto aqui, quando a gente fala de padronização, em momento nenhum eu falei de vendor lock-in, tá? Só para ficar muito claro, a Fortinet ela também conta com um ecossistema de parceiros, com algumas centenas de parceiros, que muitas vezes são concorrentes também, mas ao mesmo tempo tem integrações muito bem documentadas conosco, né? E
vocês podem aproveitar dessas soluções integradas ao nosso portfólio para obter um maior proveito no ambiente de vocês, tá? Pessoal, convido vocês a ler em mais detalhes o case e também assistir o podcast junto com o próprio Walter Sobral da Smart Fit. Sigam o podcast a propósito, tem outros episódios com outros clientes nossos. Agora deve sair também uma edição falando sobre Black Friday, é o período que nós estamos, né? Entre muitos outros que com certeza pode ser do interesse de vocês, tá? E aproveitando também, eu encurtei minha apresentação justamente para poder fazer esse convite a vocês. Primeiramente, estaremos no nosso stand durante todo o dia. Quem quiser passar lá conversar mais sobre tecnologia, sobre segurança da informação, será um prazer falar com vocês. E também convidá-los a participar da nossa sala de crise, que vai acontecer hoje às 14h, tá? Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já participaram de N salas de crise, de tabletops, etc. A gente tem um diferencial que eu acho muito legal, que é a participação de profissionais de Media Training. Então imaginem ali um mini treinamento de relações públicas relacionado a uma crise de segurança da informação, né? Então como que a gente vai se comunicar com os nossos pares, com a nossa liderança, com o board e até mesmo com os veículos de comunicação, dependendo da posição que vocês ocupam. Como é que a gente vai se comunicar com investidores? É um exercício muito legal, a gente realiza trimestralmente, né, Carol? No nosso escritório e os feedbacks são sempre maravilhosos. É uma experiência diferente e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Obrigado pelo tempo de vocês, era essa mensagem que eu queria compartilhar. E novamente, pessoal, passem no stand e se inscrevam lá no stand para a nossa sala de crise às 14h, tá bom? Obrigado, viu?